E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, hoje nós estamos aqui, eu e o Costelinha, para charlar. Sim, 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 sim. Conversar um pouquinho. Tô devendo aí um vídeo, porque era pra eu ter feito sábado. Costelinha, olha só, gente, ele fica... Ele é uma gracinha, gente. Olha só como é que ele fica. Com a blusinha de frio dele, porque tá fazendo frio, né, Costelinha? Então, gente, esse vídeo não tem uma temática, é apenas uma conversação informal, né? Pô, é legal, né? Conversar assim é aleatoriedades. Next tela. Vamos ficar quietinho agora? Então, gente, semana passada, na sexta-feira, eu fui na terapia. Pois é, eu fui na terapia Reiki. Eu já tinha falado aqui com vocês, né? Tem um vídeo meu sobre isso, sobre terapia Reiki. Mas eu não lembro qual agora. Mas eu vou colocar aqui num cardzinho. Então, essa foi minha terceira sessão ano passado. Eu conheci a terapia Reiki, assim, primeira experiência ano passado. E depois disso eu fiz duas vezes. Agora com essa é a terceira. Ano passado eu fiz duas vezes. E com essa é a terceira, né? Porque eu tava me sentindo um pouquinho assim pra baixo, tananã. Eu falei, ok, vamos lá, vamos fazer de novo. Faz tempo que eu não faço terapia com psicólogo. Eu comecei a fazer terapia com psicólogo, assim, acho que não durou nem. Durou um ou 2 meses que eu fiz. Mas foi lá em 2023, depois disso eu não fiz mais. Ah, não, fiz uma aqui no esse ano. Mas é um psicólogo do SUS, assim, me atendeu super bem. Conseguiu sanar as minhas. O que eu estava precisando no momento, conseguiu me dar aquele apoio. Mas, assim, em questão de profundidade, o que eu, que eu havia, que eu estava realizando em 2023, em questão de profundidade, foi muito bom mesmo. É... Então, terapia reiki é uma coisa que envolve energia, né? Uma coisa energética, uma coisa meio que meditativa também. E as duas vezes que eu fiz ano passado, eu tava com muita demanda energética, posso dizer, né? É... Tipo assim, muita pendência, muita... Ai, o que eu tenho que fazer? Tananã. Então, eu senti que a terapia, as duas primeiras sessões que eu fiz, tipo, foi muito intensa e muito libertadora. Depois eu comecei a sentir a minha vida, assim, não foi só por causa da terapia, mas também, assim, dinâmicas, assim, do dia a dia. Eu consegui sentir que a minha vida se estabilizou, sabe? Eu fiquei um tempo sem sentir, eu ainda estou, não estou insatisfeito com a minha vida, porque eu ficava muito insatisfeito, né? Tipo, de dar aquela pressão. Ai, meu Deus, que insatisfação. Queria estar nessa posição. Tananã, tananã. E o que eu tenho que fazer? Tipo, quais são os caminhos que eu devo tomar? Me deu uma direção. Então eu tava com muitas perguntas, muita essa energia densa, sabe? Então foi excelente pra mim depois disso, como eu já disse anteriormente. Foi excelente. Parei com essas demandas. E eu fiz agora a terceira e eu não senti tanto esse peso, tipo, não senti que foi tão intenso, mas eu senti o quê? O que eu pude sentir? Que é porque já não tem muito o que fazer. Tudo depende agora de mim. Antes eu acredito que não dependia tanto de mim, dependia de várias outras coisas. E agora só depende de mim porque eu já tô com tudo resolvido assim, sabe? Essas questões já tá tudo resolvido na minha cabeça. Tudo o que eu preciso fazer agora é questão de tempo. E o que me deixa um pouco assim para baixo é a questão da espera, de ter que esperar para eu conseguir alcançar o que eu quero, né? Porque nós sabemos que quando eu obter aquilo que eu quero, eu vou talvez, muito provavelmente, eu vou ficar insatisfeito porque eu vou estar querendo, almejando outra coisa. Porque é assim é o ser humano, né? É aquela coisa clichê de a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, eu me sinto muito estável emocionalmente. Esses últimos dias eu tava um pouquinho, assim, muito pra baixo, então eu procurei a terapia. Mas tá tudo ok, né? Tá tudo ok.
E eu, é... tinha alguma coisa que eu queria falar a respeito disso, de terapia. Mas eu não sei. Esqueci agora. É, é isso. É isso. Mais ou menos isso. Assim, e me atendeu, assim. Foi menos intenso, mas não deixou de ser importante e significativo. Porque assim que eu entrei na sala, ela já me fez uma pergunta que eu queria, que eu tava marquei terapia por conta dessa pergunta. Ela já veio logo me perguntando, sendo que eu não tinha me informado nada sobre ela e tudo foi em prol daquilo ali. E assim, no dia seguinte, eu já comecei a fazer o que eu deveria ter feito, que eu estava adiando muito. E eu espero que futuramente isso me dê um retorno. Porque eu preciso de um retorno. Preciso não, eu quero um retorno diferente. Bom, eu não sei, acho que não foi semana passada. Não, acho que foi sim. Eu terminei de assistir Euforia. Eu tava assistindo Euforia aí já tem um tempo. Acho que por volta de 1 ou 2 meses, né? São poucos episódios, mas eu não tenho muito tempo, então tudo que eu vou assistir demanda tempo. Assim, não assisto rápido. Raramente isso acontece. E, sorry. Cara, a Euforia pra mim é uma série bem desconexa. Ao mesmo tempo que ela é superestimada, ela é subestimada. Subestimada não, eu acho que ela é superestimada. Eu gosto de Euforia por conta do que psicológico, sabe? São personagens que têm muita profundidade. Muita profundidade. Só que a série, o diretor, o roteirista, não sei quem que, sabe? Não sei. Não consegue captar essa profundidade da série. Então tem coisas que eu ainda me pergunto, sabe? Tipo, o Nate. O Nate, ele era um escrotão, assim, na primeira e na segunda temporada. E na terceira, ele tá, tipo, relax. Tipo, só pegaram o Nate toda... Mano, aquele menino tava aquele homem tava sofrendo todo o episódio. Ele só tava ali pra sofrer, tipo, ele não teve nenhuma história, assim, sabe? Sofreu o tempo todo e morreu no final. Sendo que tinha muito para aquele personagem, sabe? Dava pra explorar ele. Outra coisa, cara, a personagem da Jules também. Tipo, a gente tem toda uma questão ali, tipo, de gênero, de relações sociais e amorosas também, que, cara, dava pra aprofundar naquilo ali e não aprofundaram nada. Ela simplesmente continuou meio que a mesma coisa que ela era, só que um nível maior, por assim dizer. É, a única ali que, tipo, meio que se safou foi esqueci o nome dela, que é a irmã da Cassie, Alexi, que era mais normalzinha, né? Então, bom, eu acho merecido. E eu vi várias teorias que falaram que isso era porque Euphoria não era uma série de segundas chances, sabe? Então, quem tinha relações complicadas na adolescência meio que teve essas relações complicadas quando adulto iriam, iriam continuar. E a Alex não tinha tantas essas coisas assim, sabe? Complicadas na adolescência. Ela era uma pessoa não menos complexa, mas assim, sabia lidar com ela, com o interior dela. É, tá, é sobre isso. E eu também tô vendo Naruto Shippuden, que tô na Quarta Guerra Mundial. E o meu personagem, que é um dos meus preferidos, tá quase morrendo, que é o Neji. Tá, tipo, nos momentos decisivos, assim, eu acredito.
Outra coisa que eu posso dizer. Eu tô lendo muito livro agora, mais recente, porque eu não disse aqui, mas eu tô numa competição de quem lê mais. São 4 pessoas competindo e o prêmio é para o primeiro e pro segundo lugar. Mas agora eu tô querendo colocar um prêmio pro terceiro também. Porque, pô. Então, o que que eu fiz? Eu tô lendo O Enfermeiro da Noite, que é um excelente livro, tá ali na minha cabeceira. Excelente livro. Super indico pro pessoal da saúde. Inclusive, onde eu moro, no meu hospital, o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, esteve ali para fazer a primeira comissão de ética, que o hospital ainda não tinha. E eu consegui assimilar aquilo, tipo, cara, que importante é isso. Quão importante é. Porque se tivesse um Conselho Regional de Enfermagem lá nos Estados Unidos, eu não sei se tem, deve ter, mas eu não sei como funciona, eu tenho que pesquisar. Não teria acontecido tanta morte, porque lá o Enfermeiro da Noite fala sobre isso, né? Sobre um enfermeiro que mata milhares de pacientes. Porém, nos Estados Unidos não é igual no Brasil. No Brasil, nós temos o Serviço Público de Saúde, né? Que é o SUS. E ele não está preocupado com lucrabilidade, com lucro. E lá nos Estados Unidos não tem. E a maioria estão preocupados com lucro. Então, meio que o hospital descobriu o que ele estava fazendo, que ele estava retirando a vida de outras pessoas. E ele não fazia nada. Eles não faziam nada. Eles omitiam por conta da reputação. E é muito louco isso. E eu comecei a ler vários livros assim, desenfreados. Costela, por favor. Vários livros assim, desenfreados. Tô lendo. Tô lendo um livro que eu comecei a ler em 2016, que é A Garota do Calendário. Costelinha! Costelinha! Vem pra cá. Vem aqui. Vem. Vem. Ué, foi lá latir? Eu, hein? Que é A Garota do Calendário. Que é um livro assim, pô, um romance hotzão, tá ligado? E eu já acabei com o primeiro em 2, 3 dias, e agora eu tô no segundo. O segundo tá demorando mais um pouco porque eu comecei a priorizar outras coisas. E eu tô lendo um livro muito bom, que tipo, eu comecei a ler, só que eu falei, caramba, cara, isso é muito bom. Então eu comecei a ler rápido, porém agora eu parei de ler rápido, porque eu tô lendo um capítulo e digitando o que eu percebo daquilo aí. Que eu esqueci o nome. Lembrei. É O Fim de Ed. É um livro de um escritor francês e o escritor, ele publicou o livro quando ele tinha 22 anos, inclusive. É muito bom, é um livro que fala sobre... Cara, é sobre a questão da sexualidade em pessoas LGBTQIAPN+, pessoas da comunidade LGBT, no geral. E assim, ele começa a retratar meio como que foi a infância dele, né? A questão do bullying, a questão da relação com os pais, com a família. Ele era de uma cidade muito pequena, então tinha toda uma questão, a questão com ele próprio também. Eu falei, caramba, livro muito bom, livro muito da hora. Continuo lendo aqui o meu Marco Aurélio também. E é um livro assim que eu tô lendo ele desde março. Porque é um livro assim de meditações, né? Não é pra ler rápido. Tô tentando, tipo, acho que semana passada eu quase não fui na academia. E essa semana eu fui terça e quarta, segunda eu faltei porque segunda eu tava muito desanimado porque eu dormi mal. Essa noite também eu dormi muito mal, mas eu não fiquei desanimado no final da tarde. E eu tô tentando meio que monitorar meus hábitos, sabe? Eu não sei muito bem como que tá. Assim,
Eu fiz no meu celular uma planilha de saldos negativos de hábitos, né? Tipo, coisas que eu não consegui atingir. Aí, por eu não ter conseguido atingir, eu meio que tenho que fazer, redistribuir na semana, no dia, para eu conseguir meio que saldar aquele negativozinho ali. Bom, por enquanto eu tô conseguindo fazer isso, né? Embora o saldo negativo dos meus hábitos já tá lá nas alturas, mas enfim, é sobre isso. E tá tudo bem. Bom, até breve. Espero que vocês fiquem bem. Beijão no Fábio.